Combinação de resultados deixa Campeonato Brasileiro mais longe do Flamengo. Plata é expulso mais uma vez e isso impacta na atuação da equipe. Flamengo tem mais um jogador convocado para a sua seleção. Partida do Mengão com o Santos e Pedro mais próximo da recuperação plena. Jogador tem chances de jogar antes da final da Libertadores. Fala galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, seu canal RD Flanúvel e você é muito bem-vindo. Então, ó, já dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações pra você não perder nada, comenta, compartilha, hypa. E eu quero te agradecer, porque na quarta-feira, antes de Flamengo e São Paulo, o jogo do 2x2, que a gente vai tratar aqui nesse vídeo pra vocês, apesar de já ter passado bastante tempo, eu pedi pra gente ultrapassar o número de 650 inscritos, e vocês o fizeram com louvor. Muito obrigado pela credibilidade que vocês têm, dão ao nosso trabalho, né? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, por estender a mão pra gente aqui quando tá nessa retomada por conta de tudo que aconteceu com a outra plataforma que a gente tinha, né? E vocês seguiram acreditando a gente e estão ajudando nessa retomada. Então aqui em meu nome, em nome do meu pai também, né, pai? Que tá ali por trás das câmeras, Sim. né? Nosso carinho, nosso muito obrigado. E quero que você, se possível, continue acreditando na gente. Que a gente às vezes fica sem gravar por conta da faculdade, por conta do trabalho do meu pai. A gente ainda não tem autonomia suficiente para gravar vídeos para vocês todo dia, porque a gente não consegue tirar o nosso sustento daqui. A gente faz porque a gente ama o Flamengo, a gente faz porque a gente ama conversar com vocês, a gente ama cada um de vocês que está aí do outro lado. E o nosso sonho é conseguir gravar vídeos 2 vezes por dia, informando vocês, fazendo lives ao vivo, tudo, como 100% do nosso tempo, do nosso trabalho. Mas ainda a gente não tem condições para isso, não tem o estúdio, o espaço adequado. E vocês estão construindo esse sonho degrau a degrau com a gente. Então, só quero agradecer e desejar que a gente continue por muito tempo e que o nosso trabalho junto cresça cada vez mais. Mas vamos falar de Flamengo, que é o que importa aqui, né? Porque na quarta-feira o Flamengo jogou com São Paulo. Infelizmente, a besteira feita pelo Gonçalo Plata, que acabou expulso, combinada com os 2 gols, né? As falhas do Pulgar, do Alexandro no primeiro gol e do Emerson Royal no segundo gol, fizeram com que o Flamengo deixasse de obter uma vitória que foi conquistada, né, de virada ali. Acabou que a gente levou o empate do São Paulo. Tem gente falando que empatar com o São Paulo por conta da camisa é normal? Não, não é normal. Olha o campeonato que o São Paulo disputa, olha o campeonato que o Flamengo disputa, olha a diferença das 2 equipes no planejamento, no financeiro, na tabela. Vou acabar rebatendo nosso amigo aqui, o Fabrício Lopes, dos canais Resenhas Rubro-Negras. Não, Fabrício. Na circunstância que o Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro e que o São Paulo vem jogando, não é normal a gente empatar com o São Paulo. Era nossa obrigação vencer, ainda mais que nós conseguimos virar a partida dentro do segundo tempo. O gol do Samuel Lino, a Arrascaeta também fez gol, jogou bem demais mais uma vez. Então, pela circunstância de jogo, não é normal o Flamengo empatar com o São Paulo da forma que foi. O empate, sim, é um resultado negativo, é um revés, porque levou o Flamengo só a 65 pontos. E o Palmeiras, nosso concorrente direto pelo título, foi a 68, venceu o Santos por 2x0, jogando na quinta-feira. E o que acontece? O Flamengo tem 19 vitórias, 65 pontos no Campeonato Brasileiro, contra 21 do Palmeiras, que foi a 68 pontos. O Palmeiras vai jogar com o Mirassol amanhã e o Flamengo vai jogar com o Santos no Maracanã. O Flamengo não vai ter o Plata, mais uma vez suspenso. Nos últimos jogos são 3 expulsões. Tá certo que uma foi revertida, que foi a do jogo com o Estudiantes, mas no primeiro jogo, mesmo que injustamente, conta como uma expulsão porque acabou deixando o Flamengo dentro da partida com 10. No jogo do Racing, foi injusto,
mas acabou também deixando o Flamengo com 10. No jogo do São Paulo, foi uma expulsão mais clara, mas na minha interpretação, pelo critério adotado no Campeonato Brasileiro, também foi injusta, mas ali ele foi no mínimo imprudente e deixou o Flamengo com 10. E isso não pode acontecer. Defendo uma multa para o jogador? Defendo. Uma multa contratual não tão pesada, talvez uns 10%, para que ele preste um pouco mais de atenção e controle um pouco o ímpeto, mas também ele não pode ter aquele modo desinteressado como o Pedro até e outros jogadores demonstraram ao longo da temporada em alguns momentos. Certo é que o Flamengo não pode ser prejudicado porque estamos 3 pontos e 2 vitórias atrás do Palmeiras no campeonato. Estamos às vésperas de uma final de Libertadores, onde o Plata já não vai poder jogar e a gente não sabe quem vai ser o nosso centroavante titular, porque não sabemos em que condições o Pedro vai estar à disposição nessa partida. Não sabemos se teremos o Bruno Henrique, por conta da questão toda do STJD. E isso mostra a fragilidade de planejamento do Flamengo, porque entrar com o Juninho de titular ou com o Alacian de titular para uma final de Libertadores mostra que o nosso planejamento em alguns setores do campo de contratações se mostrou mais frágil do que realmente pareceu na prática. E isso acaba atrapalhando o Flamengo, porque se você desloca o Arrascaeta para jogar de centroavante, você desguarnece o meio campo, porque você não tem uma reserva ou alguém para jogar com o Arrascaeta por ali. Tá, você vai jogar o Carrascal, talvez, mas você vai ter o Samuel Lino na esquerda, que às vezes não marca, não compõe, e você acaba deixando de tirar o melhor do Carrascal naquele setor para colocá-lo no outro setor, porque o jogador da posição vai ter que ser adiantado. E você tem o Luiz Araújo na direita. Mas quando precisar da rotação no segundo tempo, tem o Cebolinha, o Michael já não vem jogando, desinteressado, e o Alacian não tem o juízo no lugar, podendo receber um cartão vermelho em qualquer tempo, se for provocado. E cabe lembrar, ainda sobre o jogo do Flamengo com São Paulo, 2-2, que o Alacian, quando entrou no segundo tempo, não sei se meu pai reparou isso, foi o pior jogador em campo. Errou tudo que tentou. É menino, vai oscilar, tá na fase baladeiro, tá numa situação complicada, mas ele precisa pôr a mente dele no lugar, porque o Flamengo mais do que nunca precisa dele. E ele é jogador de jogo grande. Jogou Mundial de Clubes, fez gol no Chelsea, evitou resultado negativo contra o Los Angeles FC, jogou Copa do Brasil, apesar de ter perdido um pênalti bizonho contra o Atlético Mineiro, que nos custou a vaga, joga jogos de Campeonato Brasileiro, vem despontando bem na temporada, mas ele precisa estar com o juízo perfeito para ajudar o Flamengo. E amanhã ele deve ter mais uma oportunidade, que a gente não vai ter. O Plata e confiar em Juninho é complicado. E a gente poderia entrar com o Bruno Henrique na frente, junto do Samuel Lino e do Luiz Araújo. Mas a gente pode precisar dele no segundo tempo para substituir talvez o próprio Bruno Henrique ou o Arrascaeta, onde o Alacia também faz essa função de camisa 10, visto que ele começou assim na base. A gente precisa de um jogador como ele. É um jogador útil ao elenco, mas ele precisa se fazer útil. Não só deixar qualidade falar, porque qualidade sem treinamento e sem o corpo, que é o material de trabalho dele, está à disposição, não vai funcionar. Não sei se vocês concordam com essa minha análise, cruzando os dois jogos de Flamengo e Palmeiras com o atual elenco do Flamengo, no momento, dos jogadores à disposição. E falando em elenco, galera, vamos mudar de assunto? Deixa a sua opinião nos comentários sobre esse tópico. O Carrascal se torna o terceiro jogador do Flamengo convocado à sua seleção nessa data FIFA. O jogador foi convocado pela seleção colombiana e se junta a Alexandro e Danilo, que foram convocados à seleção brasileira. Temos os pré-convocados da seleção uruguaia, os 4, Arrascaeta, Varela, De La Cruz e Matias Vinha. O Pulgar não foi chamado pela seleção chilena e o Agustín Rossi também não foi chamado para a seleção argentina. E ainda tem a questão do Gonçalo Plata, que é da seleção equatoriana, e o Sebastián Beccacece, técnico da argentino da seleção equatoriana, gosta muito do jogador e com certeza o levará para amistosos
na data FIFA. E os amistosos referentes à seleção colombiana do Carrascal, meu pai e vocês que estão aí do outro lado, o Carrascal vai jogar, sabe aonde? Não. Na Oceania, contra a Austrália e Nova Zelândia, enquanto a alergia vai bombando por aqui. Toda vez que chove fica assim. Então, na Nova Zelândia e na Austrália, o que faz com que o jogador fique de fora do Fla-Flu, porque a data FIFA acaba no dia 18 de novembro e Flamengo e Fluminense será no dia 19. Então isso vai, sem sombra de dúvidas, deixar o Flamengo com pelo menos 3 desfalques. A seleção brasileira vai jogar contra Senegal e Tunísia e a Colômbia vai jogar contra Nova Zelândia e Austrália. E isso acaba atrapalhando e impactando no planejamento do Flamengo. Mas vamos ver o que vai acontecer sobre isso e quais jogadores da seleção uruguaia do Flamengo não serão chamados por conta desses testes aí que o Marcelo El Louco Bielsa vai acabar fazendo na seleção. Alguns jogadores do Flamengo podem ficar de fora ou podem pedir para não serem convocados nesse atual momento que os treinadores estão fechando as suas seleções visando a Copa do Mundo de 2026, né, galera? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Falando de Campeonato Brasileiro, vamos voltar para falar, só que focando no próximo jogo do Flamengo, na próxima rodada. A rodada de número 33, né? O Flamengo jogará com o Santos amanhã no Maracanã às 18h30. Sem o Gonçalo Plata, que recebeu o cartão vermelho, mas com a volta do Everton Araújo e com a volta do Bruno Henrique. Ambos que receberam o cartão vermelho e o outro o terceiro cartão amarelo no jogo com o Sport e cumpriram suspensão automática no jogo com o São Paulo. Agora, o Flamengo vai jogar às 18h30 no Maracanã, com casa cheia. Todos os ingressos já foram vendidos desde quinta-feira à noite para sexta-feira. E o Flamengo vai ter o apoio da nação rubro-negra mais uma vez. E depois do jogo do Flamengo, a gente já muda o canal e liga o secador. E dessa vez a gente vai ter que comprar secador, a pilha ou a bateria, né, pai? Por causa das chuvas está havendo falta de energia elétrica. Então, nada de secador na tomada para assistir o jogo do Mirassol com o Palmeiras. O Palmeiras vai a Mirassol jogar fora de casa contra os donos da casa, que estão fazendo belíssima campanha no Campeonato Brasileiro. O Mirassol perdeu para o Fluminense na quinta-feira de 1-0 no Maracanã e vai visar se reabilitar no jogo com o Palmeiras. E tratando dessas duas partidas, o Flamengo vencendo combinado com o revés do Palmeiras, volta aquilo que era o Campeonato Brasileiro antes. 68-68, com o Flamengo chegando a 20 vitórias e o Palmeiras parando em 21 vitórias. Então o Flamengo não pode só vencer e deixar o Palmeiras tropeçar. O Palmeiras tem que perder os seus jogos, justamente pelos pontos bobos que o Flamengo perdeu e pela condição que o nosso próprio rubro-negro se colocou no Campeonato Brasileiro. Eu cito aqui a vocês, foram 2 empates com o Vasco, onde perdemos 4 pontos, um revés com o Fortaleza, onde deixamos de ganhar 3 pontos, um revés com o Santos, onde deixamos de ganhar 3 pontos. Só aí nessa brincadeira você coloca 10 pontos. Se você colocar também o jogo com o Grêmio, que foi um empate, e nos minutos finais do jogo, e um jogo com o São Paulo, que também foi um empate, nessa brincadeira foram 14 pontos que poderiam fazer do Flamengo líder e chegar com o Campeonato Brasileiro mais resolvido. E a gente sairia de 65 para 79 pontos, podendo ser campeão já nas 2 próximas rodadas, né, pai? Porque a gente estaria com 11 pontos de diferença. O Palmeiras teria os mesmos 68, com o Flamengo tendo 79 e com os jogos atrasados contra o Sport, do Flamengo, e contra o Santos, no caso do Palmeiras. Aí, com as 2 equipes vencendo esses jogos, a diferença seria de 82 a 71, com o Flamengo já tendo a chance de campeonato entre a 35ª e 36ª rodada, com o Flamengo podendo focar 100% da mente na Libertadores. E isso seria importantíssimo, mas o Flamengo acaba jogando o Campeonato Brasileiro fora. Acredito no título muito mais pela camisa do Flamengo do que pela postura dos jogadores e do Felipe Luiz em alguns momentos. Acredito na mística rubro-negra, que tirou vantagem de 7 pontos em 2009
assumindo a liderança na última rodada e não largando mais, e repetindo a dose em 2020, quando viramos para cima do Internacional no Rio de Janeiro, assumimos a liderança na 37ª rodada e nos sagrando campeões brasileiros contra o São Paulo, apesar de ter perdido o jogo com o empate com o Internacional. Então, o Flamengo tem condições de ser campeão, mas para isso precisa mudar não só parte técnica e tática, passa muito por uma mudança de postura. E foi isso que eu comecei a conversar com meu pai ontem, quando cheguei da faculdade, ele estava ajudando a mãe a vender os salgados aqui e os doces que ela vende aqui no portão de casa. A tônica da nossa conversa povoou em torno do que o Flamengo estuda para essa temporada, do que o Flamengo quer, qual vai ser a postura dos comandados de Felipe Luiz dentro e fora de campo. Ou querem a glória dos 2 títulos ou o fracasso de perder um dos títulos para o Palmeiras. Porque não é só perder títulos dentro de campo, é deixar de arrecadar dinheiro fora dele também. Porque cada título que a gente perde, o Palmeiras reduz a vantagem financeira pra gente, que eles ganham mais e o Flamengo perde muito mais, porque o Flamengo já tem a desvantagem do contrato de televisão, que o senhor Rodolfo Landim assinou, fazendo o Flamengo perder em 5 anos R$500 milhão. E essa margem financeira para o Palmeiras, por mais que o Flamengo arrecade 2 bilhões num ano, está diminuindo. E não pode diminuir, porque o Flamengo tem só a parte financeira como protagonista. O Palmeiras, além da parte financeira, tem o apoio da mídia, o apoio de outros clubes, tem o apoio da CBF, tem o apoio de empresários por estar na cidade de São Paulo. E o Flamengo só tem a parte financeira e principalmente a nação rubro-negra apoiando. Então, se nós queremos um Flamengo protagonista, líder, vencedor, tá na hora da gente exigir mudança de postura. Tá certo, nação? Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha e vamos fazer do Flamengo cada vez maior. Saudações rubro-negras.